Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, sou advogada e esse canal aqui foi idealizado, planejado para te ajudar a fazer um planejamento patrimonial da família. Eu falo aqui diversos assuntos sobre o direito imobiliário, te dou dicas, orientações sobre diversos assuntos nesse segmento. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, claro que eu vou te pedir para primeiro se inscrever no canal, né, balançar o sininho aqui e dar aquele like aqui pra gente, né? Gente, essa semana nós tivemos uma divulgação pela mãe do Paulo Gustavo, Dona Deia, que ele deixou um testamento. E nessa divulgação dela, ela disse que o Paulo Gustavo deixou para ela por testamento um apartamento. Na verdade, deixou para ela e para o pai. E que depois do inventário pronto, feito e tal, ela comprou a parte do pai e aí hoje ela mora sozinha com a integralidade desse apartamento. Mas assim, eu queria te chamar a atenção para o assunto testamento, que é um tipo de planejamento patrimonial da família. É sim, porque a gente precisa fazer uma análise da família e da estrutura patrimonial, para entender o porquê a opção pelo testamento. Cada família tem a sua razão, com certeza ele teve objetivos muito claros, porque ele deve ter conversado isso com os advogados dele, foi orientado a escolher esse tipo de, esse instrumento jurídico. Mas algumas situações me chamaram a atenção nesse caso. Primeiro que ele fez o testamento com 39 anos. Não é uma regra geral uma pessoa tão nova estar pensando em fazer um testamento. Isso nos induz a pensar que isso era uma preocupação na vida dele e que isso desencadeou algumas outras situações, porque isso não é comum. Mas isso foi muito bom, porque olha como é que resolveu um problema, se eu não me engano, 2 anos depois, né, quando ele veio a falecer. Então, foi um tempo certo na escolha dele, né? E eu percebo uma tendência das pessoas ao chegarem nesse patamar aí de 40 anos, onde já, de repente, construiu algum tipo de patrimônio, uma família, filhos, herdeiros, enfim, né? Ele já começar a entender que é necessidade de fazer um planejamento patrimonial familiar. Porque, na verdade, né, gente, a gente não sabe que dia a gente vai passar por outro lado, né? Pode ser hoje, pode ser com 80, pode ser com 30, ou seja, se você tem já um patrimônio formado, nada mais justo que você pense em fazer um planejamento patrimonial para deixar assegurado isso para sua família. E um outro detalhe no caso do Paulo Gustavo foi a escolha desse instrumento. Vamos lá, isso que eu quero te chamar a atenção aqui nesse papo. Hoje, o testamento, a gente nem mais indica, porque ele é uma forma obsoleta de fazer um planejamento patrimonial. Claro que vai depender dos seus objetivos e vai depender da sua estrutura familiar, vai depender da sua estrutura patrimonial para indicar essa opção. Então isso, claro que numa conversa com o advogado, ele te mostrando os instrumentos, você vai optar por essa situação. Claro que assim, muitas das vezes a pessoa opta porque tem um caso especial dentro desse contexto. Mas enfim, vamos abordar aqui de uma forma ampla, sem tratar diretamente, né, do assunto Paulo Gustavo, porque a gente não sabe realmente o que passou pela cabeça dele, quais eram os objetivos. Muito bem, gente, olha só. O testamento, de uma forma geral, a gente não indica mais porque ele passou, né? Ele passou realmente. Se você pegar o Código Civil de 1916 e o nosso Código atual, né, de 2002, você vai comparar o que estava escrito em um, comparar o que estava escrito em outro, você vai ver uma semelhança muito grande. Por quê? Porque o instrumento não teve uma evolução. Então a gente está falando aqui de um instrumento jurídico de mais de um século atrás, que não tem efetividade,
Porque a gente tem outros métodos muito mais modernos e muito mais eficazes e barato para fazer um planejamento patrimonial. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte, o inventário, ele tira da família em torno de 20% do patrimônio, essa é a média. Então o planejamento, ele precisa ser muito bem pensado. Para quê? Para que você evite o inventário. Então vamos lá. Vamos pensar de uma forma mais ampla aqui. Tirando a situação de um filme americano que faz um drama sobre testamento, vamos ultrapassar esse momento, né? Ele é obsoleto porque ele trava todo o processo de inventário. Quando você faz um testamento, você tem que ter em mente que seus herdeiros irão passar por 2 momentos judiciais. O primeiro é que todas as vezes que tem testamento, é obrigatório fazer uma ação chamada RAC, R-A-C, que é uma ação de registro, abertura e cumprimento de testamento. Por quê? A gente tem que levar para o juiz, para a análise do juiz, né? Para ele determinar se aquele inventário ele tá todo certinho, se ele não teve coação, ou se ele não tem alguma coisa que possa ser anulado, ou os familiares questionam alguma coisa. Então a gente busca uma sentença de efetividade desse testamento. E nesse sentido você vai gastar com advogado, com custas judiciais e tudo que envolve aí a dor de cabeça que é o judiciário. Passado esse momento, você vai para a segunda ação judicial, porque todas as vezes que tem um testamento, você não pode fazer um inventário extrajudicial. Ele necessariamente tem que ser judicial. Se embora, um parêntese aqui, hoje a justiça já está autorizando você levar esse processo lá para o extrajudicial. Mas olha que acaba perdendo tempo. Você tem que ir para o judiciário, pagar custo, pagar advogado, pagar tudo, para depois o judiciário falar, não, pode ir lá para o extrajudicial. Não tem sentido, né? Então, vamos continuar aqui. Você leva ele, tem necessariamente que agora abrir uma ação de inventário judicial. E aí, vai de novo, pagando custas, honorários, impostos, registro, cartório, certidão, blá, 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 blá. Por isso que a gente diz que o inventário te tira 20% de todo o patrimônio. E aí a gente se depara, ok, se eu não posso fazer testamento, como é que eu me livro do inventário? Aí que a gente vai chegar num ponto aqui. Hoje nós temos esse moderno instrumento que se chama holding familiar. É um método que organiza o seu patrimônio, evita o inventário e você tem uma economia tributária enorme. Enorme por quê? Porque ela, sabe o ITCMD, que é aquele imposto do inventário, que é caro, que é o terror aí de todo mundo, né, pensar nesse imposto? Então, na hold você paga, mas ele é muito reduzido. Então, enquanto lá no inventário ele tira 20% do seu patrimônio, aqui ele agrega os 20% no seu patrimônio, porque você deixa de gastar isso no futuro. Então, é a melhor opção hoje em dia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho inúmeros vídeos aqui no YouTube, tenho nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui para você me seguir lá. Lá eu faço diariamente vídeos explicando para você o que é uma holding familiar. E caso você queira uma sessão de viabilidade exclusiva para sua família, para eu conhecer toda a sua estrutura familiar, estrutura patrimonial, para eu te dar orientações específicas, é só você deixar uma mensagem aqui pra gente, seguir a gente na rede social, você vai me achar de qualquer jeito, ok? Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo.